Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. Para tudo, porque a indicação de hoje é daquelas bombásticas, daquelas que eu já peço pra vocês correrem na Amazon pra garantirem a leitura de vocês, porque foi um dos thrillers policiais mais envolventes, frenéticos, surpreendentes e deliciosos que eu li nesse ano, que é O Jogo do Rato, do Denis Vinicius. Vocês sabem que mesmo eu, apaixonada por romances, por chick-lit, também amo um thriller. E sempre que possível eu tô procurando um livro do gênero pra eu ler, seja policial, seja psicológico. E sempre me bate vontade de encontrar aqueles thrillers que são extremamente envolventes, que fazem você querer devorar o livro. E nem sempre eu consigo isso. Por isso foi uma grata surpresa quando eu comecei a ler O Jogo do Rato, porque eu já senti que o livro ia me fisgar desde as primeiras páginas. Aqui a gente vai conhecer a história do Breno, que é um escritor que ele tá com um bloqueio criativo. Ele fez um sucesso muito grande com o primeiro livro dele, mas agora ele tá sem história, sem ideia nenhuma pra escrever. Ele tá com o prazo apertado, a agente dele tá pressionando, ele sente aquela pressão muito grande de que ele precisa produzir alguma coisa, porque aí também tem várias das cobranças pessoais dele também. Ele vem aí de uma família que os irmãos fizeram um grande sucesso, que muitos ouviram o pai deles, enquanto ele é aquele que fica meio afastado de todo mundo. Então ele sabe que fracassar significa fracassar aos olhos dessas pessoas também. Ou seja, ele tem vários fatores que fazem com que ele se sinta cada vez mais aflito pelo fato de não estar conseguindo escrever. Até que um dia ele recebe um e-mail de um desconhecido que manda pra ele a premissa de uma história policial, pedindo pra que o Breno escreva aquela história. E esse desconhecido fala: eu tô pra morrer de câncer, eu não tenho interesse algum em direito autoral, a história é sua, eu só quero que você coloque essa ideia no mundo, você pode assinar como se fosse seu. E o Breno fica aí dividido, porque ele sabe, né, que se os leitores descobrirem, né, que ele tá escrevendo a história de outra pessoa, ele vai ser completamente queimado no mercado editorial, mas ele não resiste, porque a ideia da história é muito boa. É um assassino serial que vai cometendo os crimes, deixando pistas em cada corpo para a próxima vítima. Então ele vai criando um jogo de gato e rato com a polícia. E o Breno fica muito tentado e começa a escrever essa história. O que ele não sabe é que, paralelamente, os crimes estão acontecendo de verdade. Bom, eu já fui fisgada desde o começo pela escrita do Denis, que é uma escrita muito ágil. Ele te coloca muito fácil na história, fornecendo pra você as informações que são necessárias pra você mergulhar nesse cenário. Então ele faz as descrições todas muito bem, ao mesmo tempo em que ele fornece esse lado psicológico das personagens. Então você entende a construção delas, você realmente vai se apegando à figura do Breno. E a escrita em si é muito direta. E isso associado ao fato de que a gente já tem vários eventos, né, acontecendo desde o início, então você tem episódio atrás de episódio, faz com que a leitura seja muito ágil. É um livro que dá pra você devorar assim rapidinho. Outra coisa é que a narrativa, que é em terceira pessoa, se alterna entre a perspectiva do Breno, que é o escritor, e da Renata, que é a investigadora da polícia, investigadora do caso. Então você tem esses dois lados da história que vão ser muito importantes na construção do caso como um todo. O livro é dividido também em 3 partes, e o Denis ele guarda pro final de cada uma das partes uma diferente reviravolta, um diferente impacto. Por exemplo, o prólogo do livro ele traz a cena de um crime que, assim que eu comecei a ler, eu imaginei que seria um dos crimes cometido pelo Rato Vermelho, como o assassino é intitulado aí na história. Só que quando você começa a ver a descrição desses crimes, né, do assassino serial, você percebe que aquele crime do início não faz parte desses outros. E aí eu fiquei me perguntando o que raios aquela cena do início tem a ver com o resto. E o primeiro grande impacto que a gente vai ter é no final da primeira parte, então quando a gente entende a conexão entre esses eventos. E esse é só um dos exemplos, né, de como o Denis vai guardando as informações e de como ele vai construindo os episódios pra fazer a história aí toda fechadinha, toda amarradinha. Como eu leio bastantes thrillers e eu tô sempre ali naquela, né, de querer descobrir quem é o assassino e tudo mais, esse foi um livro que eu achei que não ia me surpreender, porque na verdade eu descobri quem era o assassino assim logo de cara. Na primeira cena que o assassino aparece, eu falei, é tal pessoa. E eu tinha certeza daquilo e eu não estava errada. Só que mesmo eu sabendo isso, mesmo eu tendo adivinhado, o Denis ainda assim conseguiu me surpreender, porque ele guardou
outras reviravoltas, ele colocou outras estratégias aí pra causar essa surpresa no leitor. Então, mesmo descobrindo quem era o assassino, o livro conseguiu me surpreender, o que eu acho que é um dos maiores feitos da leitura. Independentemente de descobrir quem é ou não, eu acho também que um dos fatores principais pra eu gostar de um livro é o prazer que ele me proporciona durante a leitura. E esse foi um livro extremamente prazeroso de se ler, porque foi essa leitura gostosa, envolvente, que eu não queria parar de fazer. Então assim, eu acho que mesmo se eu não tivesse me surpreendido, né, com as outras coisas que o Denis guardou pra história, ainda assim eu teria amado o livro por conta dessa leitura muito prazerosa. E vale dizer também que o livro ele tem uma característica metalinguística que é muito forte. Então o Breno é um escritor de romances policiais, ele tá o tempo todo pensando na lógica narrativa, né, de um caso, pra tentar entender o caso do Rato Vermelho, e com isso ele vai dizendo muito da própria história que o Denis está escrevendo. E o que eu achei sensacional nisso é que o Denis faz então com que a gente seja guiado pensando em determinadas resoluções a partir daquilo que seria o esperado de um romance policial clichê, e ele se aproveita disso para subverter os acontecimentos e causar essa reviravolta, essa surpresa na gente que tá lendo aquela história. Ou seja, eu fiquei encantada pela narrativa extremamente ágil, pela maneira de como os eventos são conduzidos e amarrados, formando uma teia toda muito bem desenvolvida. Fiquei encantada pela maneira de como ele constrói os personagens, de como ele vai dando aqueles detalhes assim pra realmente fazer essa construção psicológica, emocional deles, fazer dessas figuras mais reais e próximas da gente, sem perder a agilidade da escrita. Pra quem às vezes fica meio com receio de ler um thriller por conta de ter cenas muito pesadas e tudo mais, esse não é o caso. Eu acho que esse é um thriller policial bastante típico, naquele sentido de que as grandes perguntas são quem matou, por que matou, mas ele não pesa a mão nas cenas em que os crimes acontecem. Não são cenas assim sanguinárias, pesadas ou muito fortes, mesmo que tenham aqueles acontecimentos que causam aí determinado abalo emocional na gente. Ou seja, se ainda não ficou claro, adiciona esse livro na sua lista, porque eu estou encantada por ele. Vou panfletar muito livro daqui em diante. Eu acho que ele é ótimo tanto pra quem gosta já do gênero, quanto também pra quem tá querendo começar e conhecer um pouco mais. Eu acho que ele reúne um pouco de tudo do que há de melhor nos thrillers policiais. Ele tá disponível pra compra na Amazon e tá por um preço bem em conta, além de estar disponível também no Kindle Unlimited, o que é sempre maravilhoso pra gente que assina. E aí, ficou curioso pela leitura? Já conta aqui pra mim nos comentários. Me fala também que outros thrillers causaram essa empolgação, essa animação que vocês sentiram que eu senti lendo. Que indicação de thriller nunca é demais. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida, isso ajuda demais o meu trabalho. Se você é novo por aqui, já aproveita, se inscreve e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Me acompanha nas redes sociais que a gente tem um contato mais próximo por lá. Beijos a todos e até o próximo vídeo.